Se quiser começar com o nome, a idade, se apresentar assim primeiro. Posso? Pode. Então, por favor. eu me chamo Margarete, tenho 67, 6.7 e estou aqui para atender um pedido das meninas, né? Vamos ver como eu vou me sair. Gostou do convite? Amei. Ah! Amei o convite e até porque tem muita consideração pela Clarinha, né? Clarinha passou por mim na educação infantil, é a área que eu estou atuando, né? Passou por mim na educação infantil, na creche conveniada São Francisco de Assis e depois creche municipal Fermínio Francisco Vieira, no Córrego Grande. Pra gente conhecer um pouquinho sobre você, a gente vai começar a falar sobre a família. Primeiro, o que você sabe sobre a origem da sua família? Então, minha família é bem extensa. Se formos fazer uma árvore genealógica, vai ter muitos ramos, né? E a minha família é bem extensa, assim, ó. Tanto por parte mais da minha mãe, né? Do meu pai eram poucos irmãos, mas da minha mãe um número bem grande. Assim. E a minha mãe, por ser descendente, não fugiu à regra, também teve 13 filhos e hoje somos em 9. Você é em qual numeração? Eu sou, na numeração, sou a segunda, mais velha. Ah, nossa, quase a primogênita. Isso, depois do primogênito. O que faziam seus pais? Então, minha mãe era do lar, meu pai era militar, da Marinha de Guerra do Brasil. Era enfermeiro, era suboficial da Marinha de Guerra do Brasil. Você sabe como eles se conheceram e se casaram? Então, até porque eles moravam perto, moravam próximos, né? E na época, lá naquele 1900 e bolinha, eles, por serem vizinhos, mas na época também o namoro era muito restrito, de permissão para o pai, para a mãe, de namorar, né? Ter os dias certos para meu pai ir namorar com minha mãe na casa dela, e ali sob os olhares dos meus avós. Antigamente o namoro deles era assim, era o que a minha mãe relatou e que a gente ouve muito relato da família em si, né? E eles se conheceram assim. Tudo controlado. Isso, aí namoraram, noivaram e casaram. Qual foi a escolaridade deles? Do meu pai, por ele era um homem assim, muito inteligente mesmo. Ele fazia muito curso pela Marinha, ele formou-se em enfermagem no Rio de Janeiro. E ele sempre falava para nós que a melhor escola de enfermagem que no Brasil, na época dele, né? Creio que agora na atualidade existem muito mais, né? Mas na época dele ele sempre comentava conosco em casa que era a escola Ana Nery. Ana Nery. Lá no Rio de Janeiro. Foi lá que ele teve a formação de enfermeiro. E a minha mãe, a graduação dela, a escolaridade dela foi, na época era o complementar, né? Era muito diferente a nomenclatura dos estudos deles. Da nossa época de hoje era completamente diferente, não tem nada. Vamos dizer que, trazendo para a nossa realidade, ela fez até a oitava série. Que hoje é o 9º ano, né? Eles tinham os hábitos e esses meios de leitura? Minha mãe não, meu pai sim. Meu pai muito, muito culto. Nós falávamos até que ele era uma enciclopédia ambulante. Tudo, quem perguntava o significado de qualquer coisa, ele tinha a resposta pronta para nos dar. E ainda se nós tivéssemos dúvida, ele indicava o livro para nós ir pesquisar, né? Para saber, né? Meu pai era muito culto, muito. Ele lia todos os gêneros, então? Todos os gêneros, todos, né? Ele era um homem, assim, muito... Para a época dele, muito, muito atualizado, digamos, né? Muito atualizado. Né? Infelizmente ele faleceu muito novo também. Né? Faleceu quantos anos? Meu pai faleceu, ele tinha 50 anos. 50 anos? 50. Ah, muito novo mesmo. Muito novo mesmo. Que pena. E
Se vivo ele estivesse, ele teria 95, se ele estivesse vivo hoje. E a minha mãe tem 93, né? Então eram 2 anos de diferença, né? Falavam quase a mesma língua também. Quase a mesma língua. Nossa, ele ia ficar louco com o smartphone hoje em dia, então, né? Nossa. Ou ele, de repente, ele ia se atualizar também, porque ele não ficava para trás, não. Gostava de ver tudo. Muito, né? É muito ligado à parte da saúde, de enfermagem, de medicina. Ele só não foi um médico porque não quis. Ele tinha todas as ferramentas na época dele de ingressar na faculdade de medicina e ser um médico. Porque ele era muito entendido na área que ele atuava, muito. Ele priorizou a carreira militar, então? Mas ele era militar e a função dele era enfermeiro dentro da Marinha. Né? Ele era enfermeiro dentro da Marinha. Teve embarcado muitos anos, ele embarcava muito em aquelas embarcações, né? Cruzador Tamandaré, Barroso, tudo pela Marinha, né? Muito viajado também, muito viajado, né? Meu pai era um homem muito bom. Você sabe o que eles pensavam da escola, os seus pais? Meu pai era completamente a favor, né? Muito a favor. Ele falava assim para nós que não eram 12, porque minha mãe, quando perdeu ela era bebê, né? De 4 meses, né? Mas a gente conta como, né? Sim. E ele falava que ele estava criando filho, mas não queria nenhum filho burro. Analfabeto, né? E ele priorizava muito os estudos. Então, o que ele falava assim para meus irmãos? Porque lá em casa nós éramos 6 homens e 6 mulheres. E ele sempre falava para meus irmãos, né? Onde eu estou parando na Marinha, né? Que ele veio o tempo dele, porque tirou 27 anos de Marinha. Ele entrou com 13 anos para a Marinha. Então, ele tirou 27 anos de Marinha. Nossa. Né? E ele foi para a reserva. Ele fazia questão de falar para nós que era reserva e não reforma, né? Que quem é reformado é porque está doente. Não serve mais, não presta mais para servir a pátria, né? Nossa. E ele era da reserva. Tanto se na época estourasse alguma greve, alguma revolução, ele estava apto a servir, a ser chamado novamente, né? Então ele falava para meus irmãos assim, onde eu estou parando, que era suboficial, ele queria que os filhos iniciassem ali, né? Não precisava passar por onde ele veio lá, galgando lá desde agregado, marinheiro, cabo, passou para sargento e até chegar a suboficial. Então ele queria que meus irmãos já entrassem na Marinha onde ele parou. E tem, né? Hoje, se a gente for fazer uma comparação, que o parâmetro de hoje, olhamos a polícia, né? A polícia hoje tem quem entra como soldado, né? E tem quem entra como já aluno oficial. Depois de formar aqueles anos, são 2 ou 3 anos, ele já sai oficial, né? Então na Marinha também tinha isso. Então ele sempre falava para os meus irmãos, né? E para as mulheres também, ele queria que todas as mulheres, nós, filhas mulheres, estudássemos para nós sermos sempre alguém na vida. Né? Ele sempre falou para nós, olha, vocês têm que encontrar alguém, quando for casar ou se relacionar, sempre para nós não ficarmos nunca abaixo, né? Nós temos que estar sempre igual ou superior à pessoa que a gente fosse se relacionar, namorar, casar, né? Interessante. Ele era muito a favor, meu pai deixou muitos valores. Nossa. É bem atualizado para a época. Nossa. Sim, Também pensei isso. sim, ele deixou muitos valores assim para nós, valores que nós filhos, nós absorvemos todos, os valores que ele deixou e a gente trouxe para nós. Seus irmãos, eles seguiram Seguiram vida militar, mas nenhum da Marinha. Nenhum da Marinha? Nenhum. Nenhuma filha também? Nenhuma filha. O desejo dele era tanto assim, né, que nenhum se realizou. Nós estávamos até nos realizando, né, na profissão do nosso pai da Marinha, quando um sobrinho, filho de um irmão, ele passou no concurso para a Marinha, nós ficamos todos felizes, assim, poxa, o Yuri agora vai seguir, né? Vai seguir né, a função do pai. O pai deve estar muito feliz lá onde ele está, lá no outro plano. Mas ele não ficou, não. Ele ficou só uns, digamos, 6 meses e desistiu. Mas ele tinha tudo para hoje ser até um oficial, né? Aí ele disse, não, eu preferia a vida civil. A gente ficou triste, né? Mas cada um né, sabe o que quer. O caminho é seguir, cada um é livre. Tem um livre-arbítrio, meu irmão também não botou
não ficou forçando, né? Uhum. E deixou. Hoje ele é formado, o nome dele é Yuri. Uhum. Hoje ele já é formado em Educação Física pela UDESC, já atua na área, né? Mas nós ficaríamos muito felizes se ele fosse um militar da Marinha. Porque meus irmãos, 3 irmãos foram para a polícia. Pra polícia? Uhum. 3 foram para a polícia e 3 na vida civil. Uhum. Né? Filha mulher nenhuma. Nenhuma? Nenhuma seguiu a carreira militar da Marinha como meu pai queria. Faz parte, né? Muito, Faz parte. muito puxado. É, Mas quando você nasceu, você lembra onde a sua família estava morando? No Rio nós morávamos aqui em Florianópolis mesmo. mesmo? Na agronômica. Uhum. Nasci na maternidade Carmela Dutra. Uhum. Foi ali na agronômica mesmo que eu nasci. Você poderia descrever um pouco mais do lugar que mais marcou a sua infância? O que mais marcou a minha infância foram 2 etapas, né? A primeira etapa é ali na agronômica, onde a minha mãe mora e vive até hoje, né? Ali também a gente tem uma relação muito forte ali, né? Que ali é a nossa raiz, está ali, né? Uhum. E a outra parte que marcou minha infância foi foi no Estreito, ali onde é a Escola de Aprendiz Marinheiro. Ali tem a Vila Militar. Nós moramos ali também, por uns 3, 4 anos, né? Uhum. E eu lembro nitidamente tanto quando eu passo ali, eu olho assim, puxa, olha, morávamos na casa número 3, eu lembro da casa. Eu tenho ela toda assim tenho uma memória fotográfica muito boa, né? Eu lembro todos os cômodos, né? Todos os cômodos ali da casa. E foi muito bom aquele momento ali que a mãe tinha pouco filho na época. Na época a mãe estava nascendo a minha irmã Cátia. Uhum. Então era um naninho, eu, Denise, Carioca. Nós éramos em 4, a mãe estava indo para o 5º filho. Uma hora a casa número 3 não suportou. Não, aí meu pai foi transferido, né? Ele, como na linguagem militar da Marinha, né? Ele foi embarcado, então tinha que ir para a embarcação, cruzador Tamandaré, e aí a mãe teve que desocupar a casa, porque meu pai na época trabalhava na escola de aprendiz marinheiro, né? Uhum. E aí quando ele foi embarcado, a minha mãe teve que... Aí nos mudamos para a agronômica, voltamos para a nossa casa e meu pai foi destacado, né? Uhum. Ele ficou viajando nesses mares aí, cruzando os mares do nosso Brasil aí. Mas depois voltava, assim, uma época estava sempre embarcado, depois voltava, né? E assim, também trabalhou muito, moramos no Rio de Janeiro, mas eu não tenho lembrança, porque a minha lembrança eu era muito pequena, 2 anos, eu tenho uma vaga lembrança. Quando nós chegamos de navio, eu lembro de ver aquele mar assim bem agitado, quando ele encostou assim no porto, né? Mas é muito vaga a minha lembrança. Mas nós moramos lá 2 anos, tanto que teve 2 filhos que nasceram lá, no Rio de Janeiro, né? Depois voltamos para Floripa, aí depois vieram mais filhos e aí não saímos mais de Floripa. Então a senhora chegou a nascer lá no Rio de Janeiro? Não. Ah, não? 2 irmãos assim, abaixo de mim. Ah, tá. Foi o meu irmão, foi o Carioca, que já faleceu, tanto que o apelido dele era Carioca, né? E a Denise que nasceu lá. A Denise, inclusive, ela trabalha ali no centro de evento, ela trabalha ali terceirizada, né? E ela nasceu no Rio de Janeiro. Mas também só nasceram, não chegaram, vieram pequenos, né? Eu e o outro meu irmão voltamos pequenos e eles vieram quase que bebês, né? Uhum. Quais eram suas brincadeiras favoritas? Olha, se eu falar assim que... Brincadeira, a gente quase não... Porque assim, ó, se for pensar em brinquedos, como tem esses brinquedos atuais, não tinha naquela época. Nós ganhávamos brinquedo, era uma vez por ano, Natal, quando a Marinha fazia aquela festa de Natal para os filhos dos militares. Eu lembro que eu ganhei uma boneca da Estrela, Belinha, lembro dela até hoje. Era Belinha, o nome dela era Belinha mesmo, né? E o mais, brincadeira, nós brincávamos muito em casa, nós irmãos e primos, né? Nós brincávamos muito de brincadeiras, aquelas brincadeiras antigas, né? Hoje quase não se brinca mais, às vezes a gente vai até resgate, né? Onde a gente trabalha, a gente procura fazer os resgates, as brincadeiras infantis, né? Que era salto de bandeira, né? Carrinho de rolimã, né? Que já existia, né? Que era o carretão, pula corda,
Brincava muito dessas brincadeiras assim, né? Bate-manteiga, né? Formávamos uma fila aqui e outra fila lá. E quando chegava a vez deles, nós tínhamos que estar com a mão assim, eles batiam na nossa mão. Nós tínhamos que sair correndo para pegar eles também, né? E se a gente conseguisse, a gente ganhava mais pro nosso lado, né? E assim vice-versa. Essa eu não conhecia. Eu só joguei a brincar, eu acho. Era legal. Não é, né? Só porque hoje não tem muito, a gente não vê mais, né? Sim. Hoje os brinquedos, as brincadeiras estão muito robotizadas, muito tecnológica, muito. Ai, e a gente sente falta, né? Cozinhadinho, gente, nós fazíamos, era os domingos. Vamos fazer cozinhado na casa da prima. Nós mesmas irmãs, né? Cada um levava um pouco de arroz, levava um pouco de macarrão e fazíamos o fogo com 2 tijolos, botávamos lenha ali, graveto, e ali era o cozinhadinho que saía, né? Essa nossas brincadeiras. Né? Legal. E em sua casa, como era a sua rotina? Nossa rotina era bem puxada, assim, porque sabe como é que é? Filhos de militar, né? Meu pai, ele impunha assim uma regra, era 6 horas, tocava alvorada. Então 6 horas todos levantavam da cama. Independe de quem estudava de manhã ou quem estudava à tarde, todos levantavam. E aí a rotina era todo dia, né? Aí meu pai na época tinha muito... Antes podia ter pássaros, né, em gaiola, né? Ibama, né, Fátima, não tinha essa proibição, né? E meu pai tinha muitos passarinhos, né? Então a casa vivia cheia de gaiola e tínhamos que limpar. Meus irmãos, aí nós ajudávamos, né? A limpar as gaiolas, colocar areia ali para o passarinho, comidinha, água. Nossa rotina era muito extensa também e intensa também, né? E ajudávamos a mãe também nos afazeres da casa, né? Que 12 filhos. Aí também nós tínhamos uma irmã também que era especial, Down, síndrome de Down. Então, e a nossa rotina era essa, né? Brincadeira era... Sobrava bem pouco tempo para nós brincar. O que você sentiu quando começou a frequentar a escola? Olha, tinha momento que eu senti, assim, gostei muito assim do primário. O primário me marcou muito, a professora Lourdes Beirão, do 2º ano. Uma professora muito dedicada, muito atenciosa, porque não basta ser professor, né? Tá ali ensinando e educando, não. O professor tem que ter algo mais, né? Para estar proporcionando para as crianças, para os alunos, né? Ensino fundamental, né? E ela tinha toda essa atenção especial, assim, para com os alunos, né? Seja menino, menina, muito querida, também era uma senhora, bem senhora na época, né? Mas eu lembro dela, assim, com muito carinho, muita saudade. Isso lá no 2º ano primário, né? 1º ano também foi muito bom. Então tinha vontade, eu gostava de ir para aula. Quando foi mais para frente, assim, aí eu já tinha um estudo para mim como uma fuga, assim, né? Porque em casa era muito... Aí meu pai era um homem, assim, muito bravo mesmo, muito bravo, muito agressivo até, né? Às vezes por nada nós apanhávamos também, né? Por nada também, né? Digamos assim, com um pé de galinha para ele virava uma janta, né? Então, quando era o momento de prova, a gente sentia assim um alívio, saber que nós estávamos ali na aula e não estávamos ali, né? E meu pai, acho que Deus o tenha, por toda assim a rispidez dele, né? Mas eu agradeço assim por tudo que ele deixou e fez por nós, o legado que ele deixou, como eu falei já, né? Muitos valores assim, ó. E que hoje quase não se tem, não se vê, né? E nós pegamos tudo isso dele, a gente tem bem gravado assim na nossa cabeça, na nossa mente. E se tivesse que voltar a viver aquela época, aquele tempo, eu voltaria tudo de novo. Tudo de novo. Era uma época muito boa. A escola foi um refúgio para você, então? Foi essa sensação? Ali quando chegou ali na parte ali, quando chegou que hoje é 5º grau, 6º grau, né? 6º ano, né? Mas na minha época era 1º ano, era a 1ª série de ginásio, 2ª série de ginásio. Sim. Aí ali, para nós, assim, para mim, né? Era mais que um refúgio, era uma fuga. Digamos que era
aí ia para o instituto, aí pegava ônibus, aí, né? Também, porque a própria idade também vai mudando, a gente já vai, né? Adolescente, a gente, na adolescência, né? A gente já quer estar mais junto com as coleguinhas, com as amiguinhas, né? Mas tirei também muito proveito, gostei muito, se tivesse que voltar, voltaria tudo de novo. A tua formação, você estudou aonde? Você lembra mais ou menos? Lembro, ali do fundamental, né? Foi do primeiro ao quinto ano. Na época já existia quinto ano, aí depois caiu, né? O quinto ano, aí voltou agora, né? Um pouco mais recente, voltou. Mas foi na escola, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, foi na Grupo Escolar Padre Anchieta, na época, né? Depois que virou escola básica. Depois virou escola básica. Na escola básica eu não cheguei a estudar, na escola básica, porque eu fui para o Instituto. Instituto Estadual de Educação. Então todo o meu fundamental 2, digamos, né? E até o ensino médio foi no Instituto. E o magistério também? Também no Instituto. Tudo lá no Instituto. Instituto também para mim. Também é um colégio assim que hoje eu vejo assim, muita diferença. Quando voltei para cursar o magistério em 2004, 2005, também da época que eu estudei tinha muita, né? Eu senti muita diferença, como hoje. De vez em quando eu passo lá para buscar minha neta que está minha neta tem 9 anos, ela faz ginástica rítmica, né? Não olímpica. E eu vejo mudou muito o Instituto também, muito, né? Da época que eu estava para hoje, né? Porque também tudo vai mudando, né? Evoluindo, a evolução, né? Tudo é uma evolução muito acelerada, né? Você diz assim, organização, qualidade? Olha, eu não sei se em qualidade, mas eu vejo assim na organização. Porque quando eu estudei lá, do primeiro ano de ginásio, digamos, né? Até o ensino médio, nós éramos muito exigidas, muito cobradas, nós, alunas. Eu lembro assim que o uniforme era rigoroso, não podíamos estar sem o uniforme. Então o uniforme era saia azul marinho, não era nem camiseta, era uma blusa branca, né, de botão, sapato preto e meia branca. E se nós... o sapato precisou ir para o sapateiro, na época o sapateiro se usava muito, né, tinha muito sapateiro, né? E o sapato foi para o sapateiro. Se eu aparecesse de sandália, né, de chinelinho, eu tinha que levar uma justificativa na caderneta para comunicar a coordenação ali, né, de coordenação de ala. Meu sapato está no sapateiro, por isso que eu saí sem um calçado, né? E se eu não levasse isso na caderneta para mostrar uma coisa, eu era convidada a me retirar, ir embora mesmo. Nossa. Era bem rígido. Então hoje eu vejo que isso não acontece, não tem mais isso, né? Hoje é a camiseta do Instituto, é branco, é azul marinho, é azul, é bermuda jeans ou é uma calça jeans, né? E na minha época era muito, então nós éramos cobrados na educação física, era o tênis branco, a meia branca até meia canela, ali 3/4, era o calção preto e camiseta branca. Sem essa roupa, sem esse uniforme, não fazíamos educação física, não. O que você lembra mais da primeira escola? O que você lembra? Eu lembro com muita saudade. Da merenda. Você lembra do prédio, pátio? Eu lembro. Como era? O prédio, assim, como eu falei, era na escola, era grupo escolar na época, né? Grupo escolar arquidiocesano Padre Anchieta, ali na Agronômica. Ele era anexo à igreja São Luís, ele era anexo mesmo, né? A igreja São Luís ali. Nós tínhamos galpão, nós formávamos fila para ir para... Então, assim, voltando, né? Tínhamos um galpão, que nós chamávamos de galpão, porque ele era uma área aberta, mas coberta, né? Ali tinha os banheiros feminino e masculino, né? Meninos e meninas.
E nós formávamos sempre para ir para a sala, seja no horário matutino, tinha 3 horários. Tinha o horário da manhã, tinha um que entrava às 11 e saía às 2, e tinha um que entrava das 2 e saía às 5. Entrava às 8, saía às 11, uma outra turma entrava às 11 e saía às 2, e depois das 2 às 5. Então sempre tínhamos que perfilar, formar fila, todas as salas. E de tomar distância, ficar bem reto, e cantávamos o hino. E depois descemos as escadas, vinha em ordem, né? O primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto, o quinto. E dali nós dirigíamos para a sala. Isso aí também eu achava também isso interessante, né? E hoje não é assim, né? Cantávamos o hino sempre, o hino nacional, o hino da bandeira. Era cantado toda semana, tinha que saber na ponta da língua, né? Hoje não vê mais isso nas escolas, né? A não ser que escola militar, né? Escola militar a gente vê, porque eu trabalho num espaço militar e eu presencio, né? Que eles cantam, entram em forma, tomam distância, né? Mas essa lembrança é muito boa, assim, que eu tenho. Da merenda. O que você mais gostava na escola era a merenda? Outra Não, coisa? eu gostava da merenda, assim, mas gostava de tudo, né? Assim, porque nós hora do recreio nós brincávamos lá no pátio, né, da escola, né? Brincávamos de amarelinha. Era muito, muito bom mesmo. Assim, né? E sobre as professoras, o que você lembra? Eu lembro delas com muito carinho também, assim. Eu nunca tive problema com professoras, assim, né? Porque eu procurava ser, assim, aquela aluna, assim, bem aplicada, né? Bem educada, né? Mas Você sente que eles de alguma forma influenciaram na sua vida pessoal, profissional? naquela época, não. Naquela época? Muito pequena, né? Muito Naquela pequena. época, não. Eu fiquei, assim, mais, assim... Começou a me influenciar mais quando eu estava na sexta... que a sexta série hoje é segundo ano do ginásio, né? Na época, né? Isso. Aí ali eu comecei a me influenciar, sentir essa vontade, assim, né? Aí eu via a professora escrevendo, apagando o quadro. Quando era a hora do recreio, a gente ia lá sempre escrever um pouquinho, depois a gente apagava, e a gente escutava, assim, quem ia apagar o quadro, né? Eu achava assim. Quando ela batia com o apagador, assim, que saiu um excesso de pó de giz. Eu achava aquilo o máximo. Eu achava o máximo. Na sua juventude, tipo, agora saindo da infância, assim, quais eram as principais formas de lazer da época? Então, na minha juventude, a principal forma de lazer, assim, tinha o campo do Adolfo Conde, onde é hoje o Shopping Beira-Mar. Aí ali sempre acontecia jogos, né, entre o Figueirense e Avaí. E aí sempre ia assim, com as minhas primas, né, mais com as minhas primas, que as minhas irmãs, elas eram menores. Então nós íamos ali, ó, mas não tinha, então era muito tranquilo. Que eu lembro, acho que nós nem pagávamos também. Era um estádio muito pequeno, o Adolfo Conde, né? Ele era muito pequeno e esse era o nosso lazer. E também tinha um clube ali perto da casa ali, da casa da família, da minha mãe ali, né? E nós sempre nos íamos ali. Eu digo eu, minhas irmãs, as primas, né? Nosso lazer era esse. E uma vez ou outra, assim, cinema. Mas era muito... Só quando tinha um filme que era... um filme bom, estreou um filme... Aí nós íamos sempre, né? Nós íamos assim, aí era domingo, sessão da tarde, né? Nosso lazer era esse. Não tinha outro tipo de lazer como tem hoje, shopping, nem pensar. Hoje tem bastante opção, né? Hoje tem. O que você pensava sobre a escola e a continuidade dos estudos naquela época? Então assim, eu voltava sempre meu pensamento pelas falas do meu pai. Ele sempre dizia assim para nós, ó, se nós quiséssemos ser alguém na vida, nós teríamos que estudar. Teríamos que estudar. Porque sem estudo, o ser humano não ia conseguir nada na vida, né? Não ia conseguir almejar nada. Nós íamos ser sempre um Zé Ninguém, ou um zero à esquerda. Por que você escolheu essa profissão? Olha, eu me senti esse desejo assim, dessa profissão, porque até então quando
quando eu estava lá no ensino médio, no instituto, no 2º ano do ensino médio. E que na época não era ensino médio, né? Na época não era ensino médio. Aí nós tínhamos que optar, né? Ou faria o magistério, que era o normal, né? Ou o científico. Ou poderia optar por técnico de enfermagem também. Seria lá no colégio Coração de Jesus. Não existe mais o colégio. Hoje o colégio é Bom Jesus, né? E aí na época eu senti esse interesse até de atuar assim na área da saúde, né? Fazer o técnico de enfermagem, né? De repente seguir a profissão do meu pai. Mas eu não fui, a gente teve palestra lá no colégio, tudo, mas eu não. Aí depois eu parei, aí eu desisti, porque depois daí estava namorando, depois em seguida eu casei com 21 anos, né? Parei os estudos, não completei. Só fui retomar meus estudos só depois de casada, depois de filhos, né? Aí voltei para terminar o ensino médio, onde eu entrei no instituto. Mas a profissão ali que me levou a seguir essa profissão, né? Foi quando eu comecei na creche São Francisco ali. Eu comecei ali, né? Depois de passar muitos problemas na vida de casada, né? Aí, assim, meu Deus, eu preciso me valorizar e meus estudos, né, não tinha ensino, não tinha só tinha até a 8ª série, não me sentia assim, o ensino médio, né, até a conclusão do ensino médio. Quando eu fui trabalhar ali, até hoje eu lembro, falo muito para minha filha isso, né? E aí quando eu fui ali, fui ver se emprego, agora nós estamos precisando de alguém para trabalhar no serviço de serviços gerais. E aí eu estava precisando muito trabalhar, muito, assim, porque a minha vida de casada estava assim um caos, né? Aí eu fui para ali, digamos assim, já a vida de casado já estava assim, chegando já na reta final, né? E eu fui para ali, quando eles me ofereceram esse emprego, eu aceitei. Eu disse, não, eu vou aceitar. Mesmo não tendo dom, mas eu fui e fiquei um mês e pouco. Então vinha uma das coordenadoras ali, uma das fundadoras, né? Meu coração, como é que está? Estás gostando? Eu falei, não tô, dona. Eu falei, não tá, meu coração, assim, ó. Eu sempre falava assim, porque quando eu assumi, eu sempre tinha comigo, assim, um dia eu não consegui, mas eu não ia deixar elas na mão, né? Eu ia esperar elas sempre contratar alguém para colocar no meu lugar, para não deixar aquela lacuna, né? Mas eu falei para ela, a senhora não se preocupa, porque eu só vou sair quando vocês conseguirem alguém para colocar no meu lugar. E aí um dia ela veio para mim e falou ao meu coração, vai surgir uma vaga ali, ajudante ali na cozinha, que seria para lavar as frutas, saladas, né? Eu falei, eu aceito. Eu falei para ela, eu aceito. E fiquei ali, porque a que estava, ela se afastou porque foi fazer uma cirurgia. E eu fiquei ali, sabendo que ela voltaria, eu teria que sair. Então eu estava muito consciente disso também. Então eu vinha com a minha vizinha, que era auxiliar de sala. E ela sempre falava, e nós íamos conversando. Só que ela subia as escadas para ir para a sala e eu pegava a direita para ir para a cozinha. Eu ficava olhando para ela, eu falava, um dia eu vou subir essas escadas igual a ela. Um dia eu vou subir, eu tinha um mantra, era um mantra que eu falava. Um dia eu vou subir essas escadas igual a ela e eu vou estar em sala. E eu tinha isso muito dentro de mim, né? E nesse meio tempo que eu estava ali na cozinha, e aí a gente acaba interagindo com as crianças, né? Porque teria que levar as saladas até lá no buffet para eles servirem, teria que levar as frutas, né? Que era sobremesa para eles depois, né? Poderem comerem. E eu falava, então acaba a gente criando esse vínculo, né? Com eles, né? Com as crianças. E com isso elas ficaram me observando também, né? A nossa coordenadora pedagógica, ela ficava observando, e as fundadoras, né? E um dia elas me chamaram, Margarete, eu estou te chamando lá na secretaria, assim, Eu falei assim, mas para quê? Eu falei assim, não sei, elas querem conversar contigo, sai, não fiz nada. Não fiz nada. E eu fui assim, né?
sentei assim, e quando eu cheguei para sentar, estavam todas elas assim, rodei assim, meu Deus, assim, uma santa inquisição. O que eu fiz? Ela assim, não, tinha uma muito querida. Ela falava assim, calma, dona Malga, assim. Eu fiquei assim bem assustada. E elas falaram, não, calma, a gente quer conversar com você, porque a gente vê que você tem um bom relacionamento com as crianças, você interage muito bem com elas. Aí eu já dei uma respirada, já aliviei, né? Uhum. Então com isso, ela assim, ó, a gente vai fazer um convite para você assumir ir para uma sala. Você vai para uma sala, como auxiliar de sala, você vai entrar no berçário, porque a fulana que havia saído, porque foi chamada para um outro espaço. E quem estava no B2, né, no berçário 2, que era auxiliar de sala, foi elevada a professora e eu fiquei no lugar. Aí quando elas falaram assim, meu Deus, assim, meu desejo se realizando. Uhum. Aí ela assim, você está contente? Eu assim, meu Deus, era tudo que eu queria, tudo que eu queria. Ainda falei, sabe aquela história do sapo, do violão lá no, né? Sapo lá no violão do urubu, não me jogue na água que eu não sei nadar, me jogue na terra. E o urubu falou, não, eu vou te jogar na água. Quando o sapo cai na água, era isso mesmo que eu queria. Então, eu fiquei assim, ó, bem assim, muito feliz mesmo, né, pelo convite delas, pela confiança que elas colocaram em mim. E eu fiquei, e então elas também fizeram com que eu prometesse para elas, assim, ó, com isso, perguntaram qual era a minha escolaridade. E eu falei que era o ensino médio completo. E com isso elas pediram para que eu terminasse o ensino médio e que eu fosse em frente, cursar o magistério, chegar à faculdade. Porque ali eles não prendiam ninguém no pé de mesa, de cadeira, nada. Porque ali eles queriam ver o crescimento das funcionárias, né? Uhum. Aí eu prometi, sim, isso foi em outubro, né? Uhum. Outubro do ano 2000. E aí eu falei assim, não, eu vou, pode deixar. No ano seguinte eu procurei, aí comecei ensino médio, aí já foi mais assim, né, fui terminar ensino médio. Aí eu já fui ver, era aquele que é de 6 meses, como é que é? Semestral? Mas esse é o nome que a gente fala, né? Uhum. Aí, supletivo. Uhum. Aí eu fui, mas também aí não gostei do colégio, que era ali perto do Paula Ramos, dentro do Paula Ramos, uma sala que era pago também, né? Era pago, tinha mensalidade. Aí eu não gostei, adiei aquele 2001, e eu fui empurrando assim com a barriga. Quando foi, e elas me cobrando, e aí, Margarete, voltou a estudar? Pois é, tem... Aí, né, minha filha ainda não era tão... A minha filha não era tão independente ainda, né? Uhum. Mas não, mas eu pode deixar que eu vou voltar a estudar. Até que um belo dia eu voltei a estudar e fui no Definição, onde eu terminei meu ensino médio, né? E dali, do ano seguinte, 2003, 2004, 2004, 2005, eu já estava no instituto, cursando meu magistério. Uhum. E aí posso dizer para vocês assim, que foi um curso muito complexo, muito bom. Aprendi muito ali também no magistério, no instituto. Super recomendo para qualquer pessoa que não tem o curso de magistério, que é um curso técnico, né? Uhum. E aprendi muito. Se eu tivesse que voltar, voltaria tudo de novo, né? Foi muito bom mesmo. Uhum. E dali, então eu fui crescendo também, né? A gente vai crescendo também intelectualmente, que a gente vai aprendendo muitas, né? Tem muitas técnicas, a gente aprende, né? E eu gostei muito, assim, né? Uhum. E cursei, terminei meu magistério. Nossa, para mim já era o ápice, assim, né? E eu falei assim, ai meu Deus, agora eu vou começar a faculdade. Mas, como eu falei, é um curso bem desgastante. Foi bem desgastante mesmo, né? Porque eu trabalhava das 8 às 5h30. Uhum. Então tinha dia que eu saía ali tinha estágio à tarde, lá no instituto. Saía dali 1h, o estágio começava 1h30, nós íamos até 5h30. E eu falava assim, meu Deus, que vontade de ir embora. Vontade de ir para casa, cansada, né? Uhum. Aí eu falava para minha amiga, Daura, ai, que vontade de ir embora. Assim, não, Marga, não dá. Hoje a gente tem apresentação de trabalho. Aí chegava outro dia de novo, não, hoje não tem prova, não dá para ir. Então vamos ficar. E a fome
Porque na época, né, aí era pouco também que a gente ganhava, né? Falava assim, olha, nós vamos lá pro refeitório. Nós íamos pro refeitório do instituto ali, nós lanchávamos ali. Então eles sempre ofereciam, né, a merenda. Nós podíamos comer também, né? Aí tinha dia aquela coisa que eu não, né, tipo sopa de feijão e macarrão. Aí eu falei assim, não me apetece, mas eu acompanhava a minha amiga, né? E ela falava, não, então pega teu prato e tu me dá. Porque a gente ficava moendo de fome, né? Ai, nossa. Aí eu pegava o meu prato, ficava ali, ela comia, daqui a pouco eu passava para ela. E era assim, ó, mas foi muito bom também, foi uma experiência muito boa, muito válida. Ali a gente valoriza, né? A gente dá valor, né? As merendas que vão para os colégios, a gente dá valor, né? Porque às vezes tem pessoas que tem merenda, eu não vou comer isso, não vou. Mas ali a gente vê, né, quando a pessoa passa necessidade, o quanto é bom também a merenda, né? E foi daí que eu comecei a me interessar. Aí foi partindo disso que eu entrei na educação infantil. Ele levou uns anos, aí fui para a faculdade. Aí também, assim, foi, né, então eu já estava na prefeitura também. Então eu fazia um período ali, quando a prefeitura me chamou em 2006, falei com elas disseram assim, não, mas nós não queremos que tu saia, vamos ajustar um horário para você. Aí eu fiquei trabalhando das 2 às 6, eu trabalhava na prefeitura das 7 às 13 e entrava ali às 14 e saía às 18. Né? E foi um período muito bom, assim, da minha vida ali, né? Muito bom. Depois de 13 anos na prefeitura, foi onde eu pedi exoneração, eu estava como auxiliar de sala, aí eu trabalhava... Em 2011, aí eles, né, daí também para eles, eu trabalhando ali, eu acho que cargo honorários para eles, acho que é muito, né, também, né, trabalhando meio período, eu acho que era quase como um período integral, né. Aí também, daí eu saí, né, me dispensaram e eu fiquei só na prefeitura, a partir de 2012 só na prefeitura. Aí eu trabalhava das 7 horas, depois teve um período que aí o horário foi mais para baixo, né? Para 7h30. Até hoje, na prefeitura, hoje entra 7h30, né? Até 18h30. Aí trabalhei na prefeitura também trabalhei na prefeitura também até 2018. Aí eu trabalhava como auxiliar de manhã e ACT à tarde. Sempre trabalhei uma carga horária integral, né? Quando foi em 2018, aí quando eu fiz o processo seletivo ali da polícia, e aí eu fui classificada, e aí estou ali até hoje, graças a Deus, vou ficar ali mais um bom tempo. Pedi exoneração na prefeitura e estou ali. Então a minha vida é essa, né? Estou na educação infantil e também consegui concluir a pós, também tem a pós-graduação. E a minha vida é essa. Tua pós-graduação é em que? A minha pós-graduação é na educação infantil também, pós-graduada em educação infantil com séries iniciais, né? Até com ênfase para a educação especial também, porque hoje está tão assim, está tão corriqueiro, né? Na educação infantil ter um PCDs, né? E aí a gente acaba, né? Mas eu não atuo como... Se for preciso, a gente atua, né? Como professora de educação especial. Mas até para atuar também como professora de educação especial, você teria que ter uma especialização mais profunda também, né? Porque o que eu tive na pós foi muito superficial, foi mais voltado para a educação infantil mesmo, para as séries iniciais. Mas a área que eu mais me identifico é com a educação infantil. Nossa, eu me encontro. Eu me encontro ali, né? Você realizou quando a pós-graduação? Foi em 2013. 2013? Quando eu estava terminando a graduação e já concluindo a pós também. Porque daí foi assim, ó, meu Deus, assim, foi um boom, assim, né? Nossa, eu era muito dedicada. Não é dedicação. Eu queria assim muito, assim, eu era muito afoita, eu queria assim, tudo na mesma hora, né? Eu queria fazer, queria terminar, queria concluir, né?
Eu sabia que depois, lá na frente, isso ia me ajudar. E tanto que me ajudou. Se eu não tivesse a pós-graduação, não estaria na polícia. Estaria no colégio da polícia. Né? E comparado a vencimento de salário, a polícia paga bem melhor do que a prefeitura. Enquanto professor auxiliar, né? E regente também. Mas eu não quis assim, eu posso até pegar como regente na polícia, mas não, porque assim, é o dia todo, é das 8 às 18 horas. E eu preciso de um tempo, assim, né? Todos nós precisamos de um tempo na nossa vida, né? Sim. E trabalhar o dia todo, a gente sempre precisa de um médico, né? De uma consulta, ou atender alguém da família. E aí trabalhando o dia todo, das 8, aí entra no espaço 8 para sair 18, embora tenha 2 horas de descanso. Mas assim, 6 horas já, para mim já é o suficiente, né? Até pelo que a gente recebe tudo, né? O que você sente pela escola? Que eu estou atuando agora? Em geral. Ou no geral? Em geral, a escola em geral, A que escola- você passou na sua jornada. O que você sente pela escola Ai, hoje? Nossa, só gratidão. Gratidão por todas as escolas que eu passei. Seja lá no primário, numa escola, num grupo escolar diocesano, que não existe mais, né? Grupo escolar diocesano, que era do 1º ao 5º, né? Depois caiu a 5ª série, ficou só até o 4º, né? Agora voltou o 5º, né? Tem uns anos aí que agora tem 5º ano, né? Que vai tem o 5º, que vai até o 9º, né? E é só gratidão. Gratidão por todos os professores que passaram pela minha vida, por todas as turmas que eu atuei, as colegas que a gente faz, né? Que a gente cria vínculo. Eu tenho amizades até hoje, né? De pessoas que eu estudei no magistério, na faculdade. De vez em quando a gente se encontra, acabo trabalhando juntos também, né? É só gratidão mesmo, né? Quando a gente encontra essas colegas que a gente fez ao longo da vida, parece assim que volta no tempo, né? A gente fica lembrando, ai, tempinho bom, a gente fazendo essa baguncinha, mas era uma bagunça muito sadia, né? Nada de ir para direção, nós sabíamos respeitar os professores, né? Até porque a gente sabia que mais tarde a gente ia estar como professor também, né? E a gente gosta de ser respeitado, né? Então, assim, respeito para poder ser respeitado, né? Então, só gratidão. Uma honra te entrevistar. Isso foi muito bom ouvir a tua história. Nossa, aqui, ó. Ai, meu Um Deus. agradecimento da gente pela Ai, entrevista. amada. Ai, eu que agradeço.